Deputado, a gente está vendo aí um nivelamento das propostas. Parece que todas as propostas são muito parecidas. Todos estão falando em ampliar os investimentos na saúde, todos estão falando em educação em tempo integral, todos estão falando em aumentar o protagonismo da cidade, do prefeito em relação à segurança pública, que é uma atribuição estadual. Os candidatos estão com mais ou menos as mesmas propostas. Se os partidos todos estão falando, pontuando, como o senhor disse aí, basicamente a mesma coisa, por que votar em A e B e por que votar no PSDB e não no... Pois é, justamente por isso que eu acho que seria interessante que nós tivéssemos candidaturas de todos os partidos, né? Porque chega um momento que tu não consegue ficar na mesmice, né? Tu começa a ter que te justificar e apresentar algumas questões mais específicas. Eu vou dar um exemplo aqui da questão da segurança, né? Eu fico feliz que no primeiro debate, já no início da campanha, no segundo e terceiro, eu falei algumas questões da segurança e que foram absorvidas por outros candidatos depois no seu próprio programa eleitoral. Então, eu acho que se neste período eleitoral existe, e aqui entre aspas, a cópia de ideias e de sugestões e de projetos, por que isso não é bom para enriquecer o próximo prefeito? Tu não acha que isso compromete os candidatos todos e compromete o próximo prefeito? Como é que o próximo prefeito vai dizer que não vai aumentar as equipes de saúde da família? Como é que o próximo prefeito não vai informatizar a saúde de Porto Alegre? Então, eu acho que há esse ponto positivo, que é o comprometimento. Porque se é tão óbvio, e aí cabe a quem já esteve na gestão, né? Cabe ao atual prefeito e a quem ocupou as gestões anteriores. Se é tão óbvio, se é tão fácil, por que não foi feito? Se há tecnologia, a mesma tecnologia dentro da prefeitura, na Secretaria da Fazenda, por que ela não é transportada para a prestação de serviço? Pois é, a minha pergunta, por que o senhor acha que não? Eu acho que, primeiro, porque existe sempre um ambiente, né, que facilita ou dificulta. E esse ambiente, e ontem eu estava assistindo uma entrevista do Fernando Henrique e ele dizia, né, que existem alguns limitadores, que é a capacidade do gestor, que é as alianças político-partidárias que são feitas, né, que é a própria sociedade, aquele momento político, econômico, social que tem, e que isso pode tanto incentivar algo que não é certo ou algo que é certo, como impedir que algo bom seja feito. Então, eu acho que nós tivemos aqui, por exemplo, no Estado, um momento que foi de pacificação, né, na gestão estadual, que foi o Rigoto. E eu acho que houve uma tranquilidade tremenda no Estado. E nós passamos por uma outra etapa agora, que é a etapa de resolver um problema histórico. Um problema histórico era o Grêmio Inter, Chimangos dos Maragatos, ou desse ou daquele. Eu sempre cito o exemplo. Lá em São Borja tinham 2 times de futebol. Aí eles tinham um baita estádio. Era um sucesso o futebol em São Borja. Aí eles uniram os 2 times para que fizessem um time mais forte. Morreu o futebol em São Borja, porque não tinha mais isso. Esta disputa é boa em algumas áreas, mas aqui para nós não tem sido boa na política e na gestão. E depois veio o governo do PSDB, que está resolvendo, em um outro momento histórico, um outro problema do Estado, que é a questão fiscal. Então, eu acho que também cumpriram-se algumas etapas em Porto Alegre. E eu acho que talvez não nessa eleição, mas Porto Alegre precisa ter pressa, Porto Alegre precisa ter um pouco de prioridade. E outro fator é a questão de prioridade. A saúde não pode ter sido prioridade de nenhum prefeito, porque senão nós teríamos já resolvido eu queria ainda falar